Isso aí. Então, boa noite a todos. Namastê, Hare Krishna. Hoje nós damos continuidade à introdução da Bhagavad Gita, e aí vamos fazer de uma maneira diferente, fazendo a leitura e as interpretações logo na sequência, e compartilhando essa leitura, não é? Então, vamos lá, pessoal? Quer que eu comece, mãe? Sim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pode repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, lendo a continuação do chamado Bhagavad Gita, como ele é, introdução. O Bhagavad Gita também é conhecido como Gita Upanishad. Ele é a essência do conhecimento védico e um dos mais importantes Upanishads da literatura védica. É claro que em inglês há muitos comentários ao Bhagavad Gita, e pode-se perguntar, qual a necessidade de outro? A presente edição pode ser explicada da seguinte maneira. Recentemente, uma senhora americana pediu-me para que lhe recomendasse uma tradução do Bhagavad Gita em inglês. É evidente que nos Estados Unidos existem muitas edições da Bhagavad Gita disponíveis em inglês. Porém, ao que me consta, não só nos Estados Unidos, mas também na Índia, nenhuma delas pode, a rigor, ser chamada de autorizada, porque em cada uma delas o comentador expressa suas próprias opiniões e não toca no verdadeiro espírito da Bhagavad Gita. Algum comentário? Pergunta? Entendo aqui que ele está querendo dizer porque algumas pessoas que traduziram a Bhagavad Gita não traduziram a palavra por palavra, tiveram algumas questões de interpretação própria, né? E aqui, Prabhupada, a gente vai ver quando a gente avançar, que ele mantém o sânscrito original, depois ele coloca a transliteração latina por Devanagari, as letras latinas da gente, e aí depois ele traduz palavra por palavra, para depois fazer o comentário dele de acordo com o que está ali. Então ele tenta preservar ao máximo. E aí até algumas universidades de teologia utilizam o Bhagavad Gita de Prabhupada como referência, justamente por ele manter essa tradição, ele manter a veracidade em relação à tradução literal, sem muita interpretação própria. Alguém vai ler o segundo parágrafo? Madre? Deixa eu ler. Pode ler. O espírito do Bhagavad Gita é mencionado no próprio Bhagavad Gita. Por exemplo, se quisermos tomar determinado remédio, temos de seguir as instruções contidas na bula. Não podemos tomar o remédio de acordo com o nosso próprio capricho ou seguindo a instrução de um amigo. Devemos tomá-lo conforme as instruções da bula ou do médico. De modo semelhante, o Bhagavad Gita deve ser recebido ou aceito conforme as instruções do seu próprio orador. O orador do Bhagavad Gita é o Senhor Shri Krishna. Em cada página do Bhagavad Gita, ele é mencionado como a suprema personalidade de Deus, Bhagavan. Evidentemente, a palavra Bhagavan, às vezes, refere-se a alguma pessoa ou semideus poderoso. E, certamente, aqui, Bhagavan designa o Senhor Krishna como uma grande personalidade. Porém, devemos, ao mesmo tempo, saber que o Senhor Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus, como é confirmado por todas as grandes acaryas, tá certo? Mestres espirituais, tais como Shakarakarya, Ramanujakarya, Mandhyavakarya, Nibhi-Barka, vai consertando, viu? Swami, ou Swami, Shri Chaitanya Mahaprabhu e muitos outros que são autoridades no conhecimento védico da Índia. No Bhagavad Gita, o próprio Senhor também se estabelece como a suprema personalidade de Deus, como é confirmado por todos os grandes acaryas, mestres espirituais, eu já li. São autoridades no conhecimento védico da Índia. No Bhagavad Gita, o próprio Senhor também se estabelece como a suprema personalidade de Deus.
E é com esta conotação que o descrevem o Brahman Sanhita, tá certo? E todos os Puranas, especialmente o Srimad Bhagavatam, conhecido como Bhagavatam Purana, Krishnas Tu Bhagavatam, Swayam. Portanto, devemos aceitar o Bhagavad Gita como ele é transmitido pela própria personalidade de Deus. Então, aqui nesse verso, nessa parte aí que você acabou de ler, está bem expresso, né? Que o Senhor Krishna é referido ao longo do texto do Bhagavan, como Bhagavan, que significa a suprema personalidade de Deus, que, embora em algumas situações essa palavra também é usada, né, para designar uma pessoa assim poderosa, mas no caso do Bhagavad Gita, Bhagavagan refere-se especificamente ao Senhor Krishna, que é reconhecido como Deus, né, por todos os grandes mestres espirituais, como você é citado aí, né, os acharyas, né, esses mestres incluem figuras notáveis como Sankarataya, Ramanujacharya, Madhvacharya e Nimbahara Swami e Shri Chaitanya Mahaprabhu, né? Todos esses mestres espirituais que a gente já conhece, né? Muitos deles, acho que vocês já ouviram falar, não sei. Além disso, a própria Bhagavad Gita, ela declara que Cristo é a suprema personalidade de Deus, né? Aí a gente sempre estamos ouvindo, né, essa expressão, Krishna, suprema personalidade de Deus, né? Essa afirmação apropriada, né, apoiada, né, no caso, por outras escrituras védicas muito importantes, não sei se vocês já viram falar do Bhagavatam, Samhita, Rita, e os Puranas, o Srimad Bhagavatam, já ouviram falar dessas escrituras? Vou falar. Que declara que especificamente que de fato, né, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Todas as escrituras, ele traz essa conotação, né, Krishna, suprema personalidade de Deus. Então, são mestres espirituais muito importantes, né, que da longa história, né, da literatura védica, que vem acompanhando, que a gente vem acompanhando, né, que tem essa confirmação, né. Então, portanto, né, nós concluímos, então, né, que a verdadeira mensagem do Bhagavad Gita é aceitarmos, né, de forma como foi transmitida, né, que a Karuna falou, né, e também conversei com vocês na aula anterior, né, ela é transmitida pelo próprio Senhor Krishna, né, o Bhagavad Gita, ela é transmitida pelo próprio Senhor Krishna, sem adulterá-la, né, como interpretação pessoal, ou opiniões extremas, né, externas, né, porque muitas vezes, né, a gente vê que tem, por exemplo, tem a Bíblia, né, mas tem uns que seguem rigorosamente, né, o que está ali escrito na Bíblia, mas tem outras já, a religião que já, ela dá opinião, né, conforme a sua percepção, a percepção daquele que está transmitindo. Mas a Bhagavad Gita, ela deve ser transmitida sempre, né, como está aí, escrito, tomarmos sempre esse cuidado, sem adulterar, né. Essa é a proposta da Bhagavad Gita, como ele é, né, a Bhagavad Gita traduzida por Srila Prabhupada, apresentar as palavras de Krishna exatamente como ela foi falada, né, para que possamos nos conectar diretamente com o espírito, né, o espírito original desse ensinamento sublime, tá? Então, essa parte, tá, ela traz para a gente esse aprendizado. Aí está aqui no 4º capítulo, né? Deixa eu só complementar um pouquinho. Sim. Ele fala aqui, né, repete várias vezes, suprema personalidade de Deus, suprema personalidade de Deus. Aí tem essa página embaixo, né, Krishnastu Bhagavan Sayam. O que é Bhagavan, né? Bhagavan é aquele que possui Bhaga. O que é Bhaga? São as 6 qualidades. Você possui qualidades, né? As qualidades divinas, que é a beleza, eu vou ver se eu me lembro delas todas, né?
a beleza, a riqueza, a fama. Só lembrei de 3. Mas a gente vai se lembrando. Então, a renúncia, beleza, riqueza, fama, renúncia. Pronto, faltam 2 que daqui a pouco eu vou lembrar. Então, somente ele, né? Então, por isso que ele fala, algumas pessoas também são chamadas de Bhagavan, né? Porque são pessoas que possuem essas qualidades. Mas somente Krishna é a suprema personalidade, né? O Senhor Supremo, porque aí ele fala assim, né? Porque existem várias personalidades e existem várias pessoas com potência de Deus, né? A gente vê a história de semideuses, vê a história, vocês estudam, né, com Devananda astrologia, estudaram o mapa de vocês, são devas que possuem grandes poderes. Então, existem personalidades com poder, existem deuses, né, devas, mas Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, está querendo dizer que Deus tem uma personalidade. Se a gente diz que Deus, né, a gente acaba dizendo, né, que existem religiões que são impersonalistas, diz que Deus não tem uma personalidade. Mas se a gente diz que uma coisa agrada a Deus e outra coisa desagrada a Deus, quem agrada e desagrada de alguma coisa tem gosto. Quem tem gosto tem personalidade. Na própria Bíblia diz, né, que Deus criou o homem à imagem e semelhança. Estar com Deus face a face. Ouviu a voz do Senhor. Sentiu a sua presença. Quem tem presença tem alguma forma, tem alguma personalidade. Né? Quem tem voz tem personalidade. Então, quem tem face tem personalidade. Então, está dizendo que Deus, né, está dizendo que não é só Krishna. Krishna é como a gente chama ele, né? A gente chama ele de Krishna porque Krishna significa aquele que possui todos os atrativos. Krishna, na verdade, significa negro. Isso, a cor escura, a cor negra. E a gente estuda na escola que minha mãe foi minha professora de artes na escola. Ela me ensinou sobre as cores. Ela me ensinou a fazer um desenho cheio de cor e girar. Quando a gente gira, fica branco, porque do branco sai todas as cores. O branco emite todas as cores. Mas a gente vê que o preto ele até esquenta, porque o preto absorve todas as cores. Dourada é dourada, aquela luz branca dourada, o dourado do sol. Então, esse dourado é a fonte de tudo, a fonte de todas as cores, que é o Srimati Radhika. E Krishna, ele absorve tudo. Então, Krishna é o destino de todas as almas. Porque tudo vai para o negro, né? A gente vê o buraco negro, aquele que absorve todas as energias. Absorve tudo que chega e é absorvido. Então, Krishna, como a cor negra, o todo atrativo. Né? A gente vê que o cientista diz que o buraco negro, tudo que passa perto do buraco negro é absorvido. Não é isso? Então, tudo que chega próximo de Krishna é absorvido por ele. Mas não que vai se fundir nele, né? Não vai deixar de existir, porque ele é o Senhor Supremo. E a gente mantém a nossa personalidade também. Então, Krishna significa todo atrativo por isso, né? Porque ele é o negro, aquele que possui tudo, aquele que atrai a todos. Mas, assim, esse é um dos nomes de Krishna. É um dos nomes de Deus, que significa todo atrativo, o negro, o belo, que possui tudo. Mas a gente pode dizer que Deus também é o Senhor dos Exércitos. A gente pode dizer que Deus que é Jeová, né? É Jeová que é o Senhor dos Exércitos. A gente pode dizer que Deus é o grande, é Alá. Então, o nome de Deus, a gente chama o nome de acordo com a personalidade. Então, a gente pode dizer que Deus é o mantenedor de todos os universos, Jagannatha. A gente pode dizer que Deus dá prazer aos sentidos e às vacas, aos sentidos espirituais e às vacas. É Govinda. A gente pode dizer que Deus é Senhor de todas as golpes. Então, ele é dos Gopas, né? Gopala. O que é golpes? Golpes são as vaqueirinhas, as meninas que pastoreiam as vacas. Que é, nas histórias antigas de Krishna, ele passeava muito com essas meninas, né? O Gopa são os meninos que cuidam das vacas, e as Gopis são as meninas, as filhas dos vaqueiros. Né? O final masculino, A, na Índia, né, no sânscrito, A é o nome masculino. I, ou é, normalmente, é o nome feminino. Tipo, Kali é uma mulher, é feminino. Radharani, com I, né? É feminino. Kunti é feminino. Tudo esse com I é normalmente feminino. E com A, normalmente é masculino. Então, Gopa é os vaqueiros e Gopi as vaqueiras. Então, Krishna é Gopinata, o senhor das Gopis, né? Nata, o senhor.
Krishna também, a gente vai, existem vários termos, a gente vai ver em várias línguas, cada língua chama Deus de alguma forma, de algum nome. Esse nome que chama é a qualidade que ele possui. Mas a gente diz que, então, essa pessoa, se essa pessoa tem um nome de acordo com sua personalidade, você fala que ele é o mais compassivo, o mais misericordioso. É o nome dele é misericórdia, compaixão. Se eu digo que Deus é justiça, justiça é um dos nomes de Deus. Então, teve uma vez que, não lembro quem foi que tem na história, não sei se foi não, Moisés, que viu uma figueira, uma folha queimando, e pergunta, quem é você? Pergunta para Deus, quem é você? Ele responde, eu sou o eu sou. Então, eu sou também é o nome de Deus, que na Índia chama Aham. Aham, eu sou. Eu sou também um dos nomes de Deus. E aí a gente diz, né? Só fazendo parêntese, não falarás o nome de Deus em vão. Aí eu chego e digo, poxa, mas como eu sou lenta. Poxa, mas como eu sou burra. Poxa, mas como eu faço tudo errado. Aí a gente está falando o nome de Deus em vão, porque um dos nomes de Deus eu sou. Se eu digo que eu sou uma coisa ruim, então eu estou blasfemando o nome de Deus. Não é contra mim, é contra o nome de Deus, eu sou. Se o próprio Deus diz, eu sou, se eu digo eu sou e complementa com uma coisa ruim, estou dizendo que Deus é aquela coisa ruim. Né? Então, centelhas, né? não entendi. E como somos centelhas divinas, a gente está indiretamente também se chamando e chamando ele. Né? Isso mesmo. Bem isso. Então, a gente tem que entender, né? Suprema personalidade. Então, é o Senhor Supremo e tem uma grande personalidade. Então, a gente precisa, se a gente quer conhecer, né? Se a gente tem uma personalidade e quer agradar essa personalidade, a gente tem que conhecer o que a pessoa gosta. Né? Se a pessoa gosta de suco de manga, eu não vou dar suco de maracujá para ela, eu vou dar suco de manga. Se a pessoa gosta de ouvir rock, hardcore, eu não vou botar um pagodão para ela ouvir na festa de aniversário dela. Se a pessoa gosta de comer o doce de leite e não gosta de doce de abóbora, eu não vou dar doce de abóbora, eu vou dar doce de leite. Então, para a gente agradar a pessoa que a gente gosta, a gente tem que conhecer essa personalidade. Então, estudar Bhagavad Gita é estudar essa personalidade. Quem é essa personalidade? A gente precisa conhecer para poder servir e agradar. É somente essa que eu queria acrescentar, né, que esse termo chama atenção, né, que repete várias vezes. A grande personalidade, suprema personalidade, Senhor Supremo. Então, a gente precisa conhecer essa personalidade para poder agradar. Eu já vi alguma frase assim, que Krishna é Vishnu, mas Vishnu não é Krishna. Alguma coisa assim. Entendi. Porque é um conjunto, vamos pensar em forma de conjunto. Né? Deixa eu ver uma forma de conjunto. Pronto. Bahia está dentro do Brasil, mas o Brasil não é a Bahia. A Bahia, que eu vou falar da Bahia, que eu moro na Bahia. A Bahia faz parte do Brasil, mas o Brasil não é a Bahia. Mas a Bahia é o Brasil. Por fazer parte do Brasil, é o Brasil. Então, Krishna é o Supremo Senhor, é a origem de tudo, é a origem de todas as coisas. É o Senhor Supremo. E Vishnu é uma expansão de Krishna. Por isso que Krishna é Vishnu, mas Vishnu não é Krishna. Porque Krishna é o conjunto completo, é o todo. Mas Vishnu é quando precisa manifestar a criação, então ele manifesta Vishnu e de Vishnu saem todas as outras criaturas, né? Na verdade, tem toda uma hierarquia, né? Antes de Vishnu tem Balarama, Sankarsana. E aí de Sankarsana... Então existe toda uma proporção para chegar em Vishnu. E de Vishnu, que sai dos poros dele, né? Quando ele está respirando, dos poros dele saem os universos. Então, quando ele coloca o ar para fora, tudo se manifesta. Quando ele coloca o ar para dentro, tudo se torna imanifesta. Então, tudo isso aqui que a gente está vivendo é um milésimo de segundo de uma respiração de Vishnu, né? De Deus. De Vishnu. Só que a gente entende que Vishnu é uma expansão de Krishna. É como existe Krishna, que é o Deus Supremo, que ele está ocupado em executar seus passatempos graciosos, com seus amigos, com sua mãe, com seus irmãos, porque ele é o Supremo e dele ele precisa se relacionar, a gente gosta de relacionamento. Então, tem relacionamento de mãe e filho,
de pai, de esposa, de amigos. Então, Krishna está eternamente executando esses lilas, esses passatempos. Só que a criação precisa existir. Então, para existir o passatempo com o irmão, e o irmão precisa ser criado. Então, quem cria o irmão se bem que o irmão é a criação, né? Então, a ideia de irmão, né? Você pode falar os modos, né? A criação, manutenção e destruição, né? Isso. Então, Vishnu está ocupado na manutenção. Aí, Brahma está ocupado na manutenção, na criação. Shiva na renovação, né? Uma folha que cai da árvore, precisa cair a folha da árvore para cair no solo, para esse solo adubar a terra. Então, é renovação. A gente chama Shiva de destruição. Só que não é destruição, é renovação, transmutação, né? Então, a Vishnu faz parte dessa Trimurti, nessa Tridevi, que é a criação, manutenção e aniquilação, a renovação. Então, faz parte dessa trindade. Mas a origem de tudo é Krishna. Então, dentro de um conjunto, Krishna é maior do que Vishnu. Eu achava que era o contrário. É porque existem diversas tradições. Na tradição que eu sigo, é dessa forma. Existem várias tradições, tem tradição que diz que é o contrário. Mas na tradição que eu aprendi, né, que é a Gaudiya Vaishnava, a gente acredita dessa forma, que Krishna é a origem e Vishnu é uma expansão de Krishna. Só que tem tradição que diz que é o contrário. Aí a gente precisa seguir o guru, né, seguir o mestre, o que a mestre diz. Mas se a gente for estudar, tem vários livros que comprovam que a tradição que eu estudo é verdadeira. Mas cada tradição vai dizer que essa tradição é verdadeira. Aí a gente entra numa questão que chama de raça. Raça é o sabor que a gente discute, que a gente desfruta o passatempo. Então, existem vários, não é que o meu é o certo e o seu é o errado. São sabores diferentes. Aí quem acredita que Vishnu é a origem de Krishna, experimenta um sabor. É um sabor de majestade. Um sabor de Deus como majestade. Aquele opulento. Aquele Senhor terrível que pune e que agrada. Aquele que é adorado por todos os semideuses, por todos os deuses. Aquele que é o magnânimo, o opulento. Aquele que é próspero. Quem adora Vishnu como supremo, adora nesse sabor, nessa raça. Só que a raça, né, o sabor que eu adoro Krishna como supremo, é a raça de amigo, é uma raça de amante, é uma raça de filho, né? Aquele que está desfrutando de passatempos como a gente. E, acaba confundindo, né? Como é que Deus é amigo, como é que Deus é irmão? É aquele que ele não é o punidor, ele é o misericordioso, ele é o compassivo. Então, são sabores diferentes, mas não existe o sabor correto e o sabor errado. É o sabor que mais te agrada. Se me agrada adorar a Deus como majestoso e que devo ter temor a Ele, eu adoro Vishnu. Se eu adoro Deus como amigo, como irmão, como parceiro, como aquele que eu confio, como está do lado o tempo todo, aí eu adoro como Krishna. Mas não é isso, né? Não existe o certo e o errado. É o ângulo de visão. É o sabor que eu estou desfrutando com ele. Aí por isso que eu digo, você precisa estudar para conhecer, para poder identificar qual é a sua lila, qual é a sua raça. Então você precisa entender tudo, estudar tudo para entender. Diga, mãe. É assim, importantíssimo a introdução, porque a introdução da Bhagavad Gita, a gente precisa ler várias vezes, porque ele vai te dar esse amparo, né, esse entendimento global, né, de toda essa literatura, né, da Bhagavad Gita. Ele já te dá uma base de um bom entendimento. Isso aqui que a gente está transmitindo agora é a base, né? E saber fazer essas identificações. Isso é importante também, a gente seguir o nosso intuito, o nosso coração, né? Qual é a raça, né, que eu mais me identifico? Né? Eu me identifico como um Deus supremo, que é ele que está sempre meditando, fazendo implorando a salvação, entendeu? Nesse ponto aí, Vishnu, não é? Teme, não posso fazer as coisas erradas, certo, e tal. Mas Krishna já tem um outro gosto, né? Vamos colocar dessa forma, entre aspas, né? Ele já é
como Caruma falou aí, acabou de dizer. É Né, que a gosto mesmo, mãe. A tradução é gosto, é sabor mesmo. Tá certo. que são esses relacionamentos, quando ele com a Ajna, ele, como amigo, né, Ajna é amigo, parceiro e tal, né, é aquele, né, já com Radha, com Radhika, já é diferente, né, já é um sabor de companheira, de amante, entendeu, e de amizade, né, como tem outros relacionamentos que apresentam. Então, é ter essas identificações. Como é que eu relaciono? Né? Qual é? Né? Onde é que eu me coloco? Porque isso é muito importante, né? Termos essa identificação, né? Essa visão, né? Porque a partir daí, a gente também vai à busca do mestre espiritual, daquele que né, que a gente também se identifica, né, porque nem com todos, né, vamos identificar, né, com todos, né, toda essa literatura, que são muitas, né, que queremos, né, que nos identificamos. Então, qual é mesmo que eu me identifico? É por isso a base aqui, que é só um livro, né, porque a extensão grande do Mahabharata são muitos volumes. Eu acho que tem 18 volumes, é isso, Luma? São 18, não é? O Mahabharata eu não sei, não. Eu não sei quantos volumes são. O Bhagavata são 18. Bhagavatam são 18, né? O Mahabharata eu não sei. É. São muitos livros, você vê, tem ideias aí, né? E muitos mestres espirituais também, eles fazem suas interpretações, traz para a gente também, né, o jeito, né, dele, embora seguindo também. Uhum. Desculpa E, interromper, mãe. sei, Falando assim, como eu já falei, né, que é suprema personalidade. Se é uma personalidade suprema, a gente se relaciona com as personalidades dos outros de alguma forma, né? Eu me relacionando com minha mãe de uma forma, com minha irmã de outra forma, com meu irmão de outra forma. E cada irmão, com cada pessoa, se eu tenho 3 irmãos, com cada irmão me relacionando de uma forma. Então, se Deus é uma personalidade, é suprema, eu preciso saber de que forma eu me relaciono com ele. Eu preciso me colocar no meu lugar, colocar ele no lugar dele, me colocar no meu lugar e saber me relacionar com ele. Né? Por isso que a gente precisa entender qual é a nossa raça, é o que a minha mãe está dizendo, a gente precisa saber escolher o mestre, porque o mestre tem que ter uma raça parecida com a nossa. Se eu tiver uma raça, né, um sabor de relação com Deus, de uma forma, e meu mestre tem de outra forma, a gente tem um choque de raças. E aí existem raças que podem ser misturadas, como no tempero na cozinha. Eu posso fazer um chutney. O chutney é um doce picante. É tão doce, tão doce, tão doce que é enjoado, e tão picante que é intragável, de tão ardido. Mas quando eu misturo esse doce com esse picante, fica maravilhoso. É um doce muito gostoso. Mas se você for comer ele só o picante, é muito ardido que não dá para comer. Se for comer só o doce, é tão doce que chega a ser enjoativo. Mas quando eu misturo essas duas raças, esses dois sabores, fica o chutney, que é um doce maravilhoso. Depois a gente pode até ensinar a receita de algum sabor. Então, aí fica, se o meu guru tem uma raça que é misturável com a minha, aí fica saborosa. Fica muito gostoso. E aí, mas se eu misturo. Ah, me diga aí uma coisa que não combina. Não sei, não me veio nenhuma ideia agora. Vou botar. Não sei, alguém me diga aí. Existem combinações que não ficam legal. Jiló com doce. Pronto. Giló. Horrível, Giló. Um doce de jiló, imagine um doce de jiló. Puro. Ele puro já é ruim, misturando fica pior ainda. Misturando. Obrigada, Kátia, essa foi maravilhosa. Um doce de jiló não vai ficar gostoso, mas o jiló é gostoso. Depende, né? Tem gente que gosta de jiló. Eu mesmo não gosto. Eu gosto de jiló no feijão. eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu era criança, o pessoal me chamava de Giló. Aí, Quem gostava de Giló era? Eu passava nos pezinhos de Giló, arrancava e saía comendo. E ninguém gostava. Meu Deus do aí. céu. Em relação ao jiló, minha mãe tem uma raça em relação ao jiló diferente da raça da Vera. Então, se for misturar a raça de minha mãe em relação ao jiló com a raça da Vera em relação ao jiló, vai dar o que chama de raça abassa. É um sabor insosso, um sabor desagradável. Então,
Da mesma forma para misturar ioguro. Então, se minha mãe for cozinhar para a Vera, minha mãe tem que saber que a Vera não gosta de jiló. Se colocar jiló, a Vera não vai comer. É isso aí. Então, Senão Lu, vira uma araça-baça. que tal nós abrimos um espaçozinho para as meninas também falarem, comentarem do entendimento até então, que eu acredito que cada um de vocês já deve ter feito essa leitura, não só uma vez, não é que nós estamos ainda nesse início, e assim, para a gente passar adiante com certeza de que realmente vocês fixaram, né, esse aprendizado importante. Eu entendi perfeitamente. Carolina explicou aí, que Uhum. eu já fui uma testemunha de Jeová e eu adorava Jeová, né? E, assim, não tem como uma pessoa, para mim é novo ver Cristo, a Deus, como uma pessoa, uma personalidade. E, para mim, muitas vezes eu me pego assim, confusa, porque, né, era aquela coisa de adorar um Deus verdadeiro, mas que não tinha uma, uma imagem, não tinha uma pessoa, não era uma pessoa, era só como um ser que estava lá em cima, uma luz, um ser abstrato, assim, né? Então, aí eu aprendi, né, e, através do Bhagavad Gita e dos ensinamentos de Devananda, Prabhu Devananda, e agora aprendendo mais ainda, né? Já tem pouco que eu estou na sala dos mantras. Acho que Carol entrou, logo depois eu entrei, e aí eu estou aprendendo, né? Então, para mim, assim, é novo, mas também agora já é confortante. No início era meio confuso para mim, né? Agora já consigo. E aí eu fico mais feliz ainda que eu falo assim, mas Jeová, você é um Deus tão maravilhoso, tão, tão maravilhoso que você se fez presente e veio para a Terra para brincar, né? Pequeno, brincando, roubando manteiga, e aquela coisa toda, depois ficou adolescente, nos passatempo. E eu posso ser sua amiga, eu também posso ser sua filha, eu também posso ser sua amante, eu também posso ser sua, né? Sua querida, seu grande amor. Aí eu fico assim, menina, mais apaixonada assim eu fiquei, né? Mais apaixonada eu fiquei. Então, ainda estou aprendendo muitas coisas, não sei nada, nada, nada. Então, sempre que eu chego no meu altar, eu peço aí que me dê, tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia para que me acolha, me aceite e me dê a oportunidade de aprender, ter a sabedoria assim, de que vocês, eu vejo vocês assim, é muito leve, né? Nos vacinar, é muito leve assim. E aí eu chego no meu altar, peço isso, né? Esse conhecimento, esse desejo que Devananda sempre fala assim. Não é adorar, você tem de amar como uma pessoa que você quer ficar de junto, que você quer preparar uma comida para essa pessoa. Aí eu fico assim, observando, né? Ainda não estou sentindo assim isso, ainda fico adorando, né? Ainda adoro. E é isso, aos poucos vai se mudando isso, né? Aos poucos. Mas já consigo falar que ele é o meu grande amor. Quando você ama alguém, você adora alguém também, né? Se você quer fazer uma comida, é uma adoração. Se você quer agradar, não deixa de ser uma adoração. Então, não é que é, né, é proibido adorar. Só que eu que estava pensando aqui, enquanto você estava falando, que a gente estava me segurando aqui de ansiedade. Você adorava uma personalidade, sim, Jeová. O que é que significa Jeová? Jeová é o maior, né? O O maior, poderoso. o É, poderoso. Então, é é o uma qualidade dele. todo-poderoso. Jeová é o todo-poderoso. Pronto. Se Jeová é o todo-poderoso, se ele é todo-poderoso, ele tem todo o poder. Quem é que tem todo o poder que a gente falou antes aqui? Krishna. Cristo. Então, Jeová é um dos nomes de Krishna, é o mesmo Krishna. É o Aí, mesmo Cristo. é o mesmo Krishna. Jeová tem coisas que ele gostava e coisas que ele não gostava? Sim, né? Com certeza. Assim como ele conduzia os israelitas mesmo, né? Ele é como se fosse uma pessoa falando, só que a gente nunca tem É, essa noção, a gente consegue entender isso agora. Mas sim, consegue ele entender foi, agora. né? Agora, porque ele falava com Moisés, né? Ele atendia às necessidades dos seus discípulos, né? Ele ouvia, quer dizer, ele era uma pessoa, estava ali, né? A gente não, Estava ali. acho que é porque as pessoas achavam assim, se colocar ele como uma pessoa, vai diminuir, vai ser igual a gente, vai ser uma pessoa comum. Não, mas não é nada assim, eu consigo entender, né? Mas acho que o medo dessas pessoas são isso, porque a gente é muito manipulado,
eu sinto que as religiões manipulam muito, né? E aí é isso que eu entendo, né? Então, cada um fala, como você mesmo falou, a Bíblia, ela é uma só, mas muitas religiões traduzem de outra forma, né? E da maneira que a pessoa quer tirar proveito disso, daquele ensinamento. A verdade é sempre a mesma. Dela. A verdade dita em todos os livros religiosos, todos os livros é dita a mesma verdade. Só que quem tem olhos que vai ver, quem tem ouvidos que vai escutar. Então, com o tempo, a gente começa, se você for pegar o conhecimento que você tem hoje, você for pegar a Bíblia para ler, você vai ver tanta coisa que estava ali, nossa, estava aqui, eu não vi, esteve aqui o tempo todo, que é a mesma verdade. É como você falou, né? O guru, depende do guru que a gente escolhe, né? Também para tudo, né? Vai depender também da sua vibração, da sua... eu sinto que é da partir da gente, né? Que isso tudo é possível. E aí, o temor a Deus, ele é necessário. Por que ele é necessário? Se eu entendo que eu posso ser amigo de Deus, e aí, com minha tendência a querer tirar proveito de tudo, com minha tendência a fazer crueldade, com minha tendência que eu tenho com meus anarcas, né, com as minhas sujeiras, com os meus apegos, eu posso extrapolar dessa minha amizade. Se eu sou amigo de Deus, eu posso tudo. Se eu sou amigo de Deus, eu posso tudo, e eu sou uma pessoa que tem muita sujeira ainda no meu coração, eu posso me aproveitar disso. Então, eu preciso, primeiro, adorar a um Deus que eu tenho que temer, porque se eu fizer algo de errado, ele vai me punir. Até uma hora que eu não vou fazer algo de errado porque ele vai me punir. Tipo as leis. Tem gente que precisa de lei, porque se eu não seguir a lei, eu vou ser preso. Então, precisa temer a lei. Mas tem gente que não precisa temer a lei. Apenas não rouba, não mata, porque não quer. Tem oportunidade, natural, a coisa está ali na sua frente, mas eu não quero. Se eu não quero, eu não preciso de lei. Não vai fazer, porque aquilo já cria, é a natureza, a pessoa já cria isso dentro. Vai fazendo a mudança. Assim, é importante perceber esse relacionamento, né, quando a gente está nesse período do Navaratri da mãe, né, esse relacionamento também comparando com a mãe, né, a mãe quer sempre o melhor. É raro uma mãe não querer o melhor para o teu filho, não é? Quer a melhor roupa, quer a melhor escola, quer o melhor ensinamento, não é? Quer tudo de bom, né? E essa mesma relação, né, deve se manter, né, com todos, né, essa empatia, né? Por exemplo, assim, com Deus, né, Caruma colocando aí a parte do temor, né, por exemplo, quando você, né, que você ama, né, você sabe que tem um Supremo, tudo pertence a quem? É meu? Quando a gente abandona o corpo, a gente não leva nada, né? E todas as coisas que o universo nos traz, e quem se favorece disso, de quem é, né? Então, quando você entende essa questão, tudo é oferecido antes de você consumir, né? E agradece também. Isso é importante, porque mostra, não é que é o poderoso e tal, a humildade, né? O reconhecimento, né? Essa empatia nesses aspectos. É bom. Bora passar adiante, né? Senão... A Vera queria falar alguma coisa, ela abriu o microfone, só que eu não deixei ela falar. Foi, Vera? Eu? Tu abriu o microfone, mas eu continuei falando e não deixei. Mas eu achei maravilhosa a explicação que você deu hoje, assim, sabe? Eu acho que clareou muita coisa. E realmente, é como a Maga falou, a ideia também que eu tinha de Deus era assim, não tinha uma forma, né? Às vezes, o mar mesmo, para mim, aquele barulho do mar, está enchendo as ondas, para mim aquilo ali é Deus falando alguma coisa, eu fico tentando ouvir para ver o que é que ele está me falando. O trovão, eu me sinto uma criança, eu tenho aquele respeito, Deus está reclamando alguma coisa, é o sentimento que eu tenho até hoje de criança, é que Deus está reclamando alguma coisa, imagine, o som do trovão. Eu tinha, assim, mais respeito, mais receio do que o próprio relâmpago, que o perigo é relâmpago, né? Então, agora, assim como a Maga diz, a gente está aprendendo. Não é fácil, mas a gente tenta. Às vezes eu boto no altar uma água, eu disse que Krishna gosta de água, aí eu boto um vaso com água, né? Boto a planta e fica assim questionando, fica assim também pedindo assim, por favor, me dê assim como se fosse um sinal, né, de que você realmente é aquela pessoa e eu vou te escutar, eu vou ver que você é meu amigo. Depois eu penso,
Quantas vezes a gente tem uma intuição, assim, algo que a gente diz, poxa, vê se reflete. Quem é que está falando para a gente? Pode ser ele, né? Que está dando essa dica, né? Esse sentimento. Às vezes eu digo assim, meu Deus, acontece algo, eu falo alguma coisa que vem assim com tanta naturalidade que as pessoas dizem assim, poxa, foi bom você ter respondido isso. Aí eu digo, sim, mas não sei se fosse, assim, instantaneamente. Aí eu saio de uma situação e se eu fosse pensar, talvez não desse aquela resposta, entendeu? Então, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que começar a meditar, a gente tem que fazer os mantras, né? Para que isso vá se abrindo e a gente vá conseguindo captar mais coisas, né? E eu fico Sadhana, pensando, a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem, outro dia eu estava falando, mas ele disse que criou a sua imagem, né? Eu criei a minha imagem, não é isso que ele disse? O homem é a imagem, e o que é a criação de Deus é a imagem, Semelhança, né? E a semelhança. a semelhança, a imagem e a semelhança. Aí outra coisa fica assim me questionando. Na Bíblia, em Gênesis, diz, Deus criou o mundo, disse, haja luz, e houve luz. E ele viu que era bom. Eu digo, se ele disse que viu que era muito bom, então não foi intencional isso, foi uma experiência. Ele fez como experiência, porque tudo ele disse, ele fez isso e viu que era muito bom. Se ele viu que era muito bom, então ele não tinha certeza. Aí essas coisas também eu fico me questionando, né? Ah, um dia eu chego lá para entender isso aí. Por que que ele criou e disse que viu que era muito bom. É como se não fosse uma coisa que ele tivesse certeza, mas foi uma experiência que deu certo, não sei, isso fica na minha cabeça. que bacana, ver essa Essa informação, observação. é, Aí essa se informa- é, eu vou falar essa informação porque a Vera tocou nesse assunto, tá? Mas é um assunto que a gente vai demorar um pouquinho para aprender, né? É o Uhum. seguinte, é porque o Deus que a gente adora mais aqui no Ocidente, ele não é totalmente o Supremo, é o Criador. E Krishna, né? Eu É lembro o que eu falei que Brahma? existe a É como se Trimurti, fosse o Brahma? não Hum? entendi. É o É o Brahma? Brahma, é o Senhor Brahma, isso, ele mesmo. Brahma. É, e o Senhor Brahma, ele realmente é porque é o seguinte, o Senhor Brahma, que a Bíblia fala, né? No início era o verbo e o verbo se fez carne, nessa criação. Porque quando houve o início de todos os tempos, deste universo, que existem vários universos, cada vez que o universo é criado, primeiro esse Senhor Brahma é criado. Mas o Senhor Brahma é criado por Deus. Deus cria, né, que o Senhor Brahma sai do umbigo de Vishnu. Tem essa representação. Então, Deus, o Supremo, a suprema personalidade de Deus, cria o Criador. E o Criador cria todas as criaturas. Então, o Criador Brahma, ele não sabe o que fazer. Porque ele nasceu, eu surgi. Primeiro, eu preciso entender que eu existo. Eu preciso entender o que é existência. Depois que ele entende o que é existência, ele vai entender que ele existe. E é tudo ao mesmo tempo, né? Eu existo. Se eu existo, o que é existência? Ah, existência é isso. Ah, tá. Se existência é isso, eu existo. É como se fosse um ciclo, né? Primeiro ele sabe, nossa, eu respiro, eu olho para o lado, eu vejo, eu existo. Depois ele precisa entender o que é existência. Depois ele precisa saber qual é a minha função, o que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Ele primeiro se questiona tudo isso, mas ele está sozinho na escuridão. Então ele primeiro escuta o som. No início era o verbo. E o verbo é o Gayatri Mantra. Que é por isso que eu amo o mantra eu posso falar porque é conhecido, né? Antigamente era secreto. Aquele Om Bhu Bhuvatsvaha Tat Savitu Varenyan Bhargo Devasi Dimahi Dyoyona Prachodaya. Esse mantra contém tudo. Ele primeiro escuta esse verbo. E também o som da criação, né? Om, né? Começa com Om Bhu Bhuvatsvaha, começa com Om, que é o som da criação. Então, primeiro foi o verbo. Aí depois que ele entendeu, que ele meditou, na meditação dele, ele viu o mundo real. A gente vai agora para Platão, o mundo das ideias. Ele primeiro meditou. Na meditação, ele viu o mundo transcendental, o mundo real, que é Krishna, né? O mundo verdadeiro. Aí depois ele começou a criar de acordo com aquele mundo verdadeiro. Só que ele não sabia o que. Ah,
Travou de carona, né? É, É. será que ela caiu? A gente vai tentando realizar essa criação. Até chegar no mundo ideal. Por isso que você diz, ele fez isso e achou bom, aí continuou. Então está falando do Senhor Brahma, do Criador, não falando de Deus. Então não está errado, só está incompleto essa informação. Porque a gente adora o Criador aqui, a gente está adorando o Criador. O Criador desse plano, não o Criador de tudo. Então, essa informação que o que a Vera falou é isso mesmo, porque primeiro ele fez a luz, achou bom, e daí ele fez aquilo, achou bom, porque ele estava aprendendo que nem a gente. A gente aprende com a experiência. A gente aprende, diz que tem um mestre espiritual na nossa linha de sucessão discipular, que é um dos mestres mais importantes, que é o erro. Esse mestre erro é um dos principais mestres da gente. A gente aprende com esse mestre desde quando a gente nasce. A gente está aprendendo a andar, cai primeiro. Tem semestre e erro. Então, o senhor Brahmari também está aprendendo a criar. Como a gente aprende. Então, por isso que é dito isso. Ele primeiro criou isso. Depois criou aquilo. E foi observando e fazendo. Observando e fazendo. Então, ele está falando do senhor Brahma e também está falando da gente. A gente também faz dessa forma. A gente vai fazendo, com a experiência, a gente vai aprendendo. É errando que se aprende, né? Então, você disse que o verbo é o som. É o som. E o verbo se fez carne. E do verbo há a criação, a manifestação. Então, tudo começa do verbo, o som, né? Se a gente for estudar mais ainda a ciência, a gente entende que tudo tem uma vibração, tudo é composto de átomos, esses átomos têm elétrons, esses elétrons vibram. Então, tudo é uma vibração, e a vibração que dá forma, a vibração do som. Você vê que com um aparelho de ultrassom, a gente consegue ver imagens. Por conta da vibração do som. Hoje já foi comprovado, né, sobre a questão da partícula, né? A menor partícula, né? O átomo, né? Porque a gente faz... E depois, né? A matéria, né? Mas a matéria, ela pode ser reconhecida como esses átomos, né? Que vai se dividindo, e no final, como diz, né? A luz, né? É a menor partícula. Então disse que haja luz. Que haja luz. Então disse que haja luz. Como a gente vê, que o primeiro é o verbo. É a mesma coisa a manifestação. Primeiro a gente pensa. Quando a gente pensa, a gente acaba criando palavras no nosso pensamento, né? Imagens e palavras. Para depois manifestar. Primeiro a gente fala e manifesta. Né? E tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente deseja, com o que a gente fala. Ia falar exatamente isso, Caramba, porque os desejos se realizam, né? Tanto o desejo para o bem, a força para o bem, como também para não, né, o contrário. Né? Esse período agora que nós estamos é um período que teve de vários eclipses e muitas questões acontecendo, é um momento de nós estarmos unidas, né, meditando sempre nessa conexão, dessa vibração de amor, né, de amor pela sociedade, de amor por todos que estão à nossa volta, de amor pelo planeta em si, né, da natureza, dos animais, né, irradiar essa energia de amor e tirar qualquer pensamento negativo, né, porque é natural, né, nós vermos nas pessoas, ouvirmos das pessoas as lamentações. Eu não fiz, né, que a gente iniciou até, né, com essa palavra, eu não consegui, eu não deu certo, entendeu? Ego, né? E tudo à volta, né? Teve uma vibração negativa para aqueles, né? Principalmente aqueles que estão no caminho da depressão, né? E aí esse é um momento de meditação para extrair esses pensamentos e colocar, né, outras vibrações, que é a vibração da união, da associação, né? Do entoar dos mantras, de oferecer o que é bom, né? O que é que você faz de melhor? O que é que eu faço de melhor? Escrevo, eu pinto, eu bordo, né? O que eu faço? Eu vou oferecer o que eu tenho de melhor, né? Que são as suas habilidades. Enfim, vamos seguindo aí. Quero ouvir a Marcinha, quero ouvir a Gabriela. A gente está conversando bastante, né? Mas é importante esse momento.
dessa conexão, desse entendimento. Porque o que Vera trouxe, que a Kátia trouxe, foi muito importante para esse entendimento aqui, né? Nosso caminho. Posso falar? Eu só aprendo com vocês. Eu fico assim até, às vezes eu falo, meu Deus, nossa. Não, fiquei com vontade de comer o doce, tá? Bota lá a receita, porque minha meta para segunda-feira é entrar na dieta, aproveitar a yoga da saúde, eu vou para um retiro no final de semana, então eu quero aproveitar essa energia, então se puder botar a receita antes para eu tentar arriscar na cozinha. Eu sempre tive essa questão também, assim, de um Deus autoritário, eu nunca gostei muito, né? Desse Deus, assim, muito... Né? Eu não acredito que uma pessoa que cria tantas coisas bonitas, né? Tanta coisa assim que faz bem, vai ter esse jeito autoritário. Eu acho que até uma forma, eu acho que é uma coisa humana que põe essa personalidade em Deus. Eu acho que para fazer um poder para o humano, né? Porque Deus não precisa de poder, né? Ele já tem. Então, acho que isso é meio que um artifício do ser humano, do Estado, né? Enfim, para poder colocar na cabecinha aí do ser humano para poder aceitar algumas coisas, né? Porque Deus, para mim, é esse, é alegre, é feliz, né? Enfim, acho que é isso. Gratidão, gente. Eu estou assim, eu não posso faltar, não. Faz muito bem essa troca, né? Gratidão. Então, eu também tinha a ideia que Vishnu era o e Krishna era uma manifestação de Vishnu com as lilas, com essa coisa mais brincalhona, mais descontraída, para a gente se identificar mais com o Deus perto da gente, como a gente, né? Vivendo em vida de família, sendo criança e tudo isso. Aí, mas a gente vai ajustando as coisas e vamos sentindo a raça de cada um, né? Então, sem pressa, vamos sentindo, vamos indo, vamos fluindo. É isso. Tem na Bhagavad Gita, tem nas escrituras védicas, que de tempos e tempos, né, quando há sucessão discipular, quando as informações, elas se perdem, aí Krishna, ele surge, né, exatamente para passar, né, então, aí é Krishna, Vishnu, Krishna, vamos meditar dessa forma. E essa coisa também fez o verbo, né? Também a gente vê nessas experiências, nessas coisas da ciência, né? Essa da vibração, os chakras, as notas musicais, a frequência das cores, né? Isso tudo assim encanta, né? Porque isso existe desde que o mundo é mundo e alguém, né, bolou tudo isso muito lindo. E, assim, através dessas vibrações, as coisas vão se densificando, vão se materializando, e é muito lindo. Isso também me encanta. Essa coisa de uma coisa tá aqui, daqui a pouco ela tá ali. Isso aí eu fico intrigada. Isso me encanta. Tanto que eu comecei a entender, assim, procurar estudar e ler a partir de Sai Baba, né? Depois conheci Ama, as histórias de Ama, e aí a coisa vai, tô eu aqui, né? Lanchando, tentando entender todo esse processo, né? Ayurveda, sânscrito, astrologia, e estudando Gita, e vamos lá. É bem inteirada, Márcia. Está sempre participando, né, do curso de autistas também, Luma. Pois é. Lá. Com calma, com paciência comigo mesmo, com as minhas limitações, né? Mas aos pouquinhos a coisa vai indo. E agradeço a vocês por essa oportunidade aí de estar destrinchando todo o processo. Assim, a gratidão, ela é recíproca, porque
Isso aqui é uma oportunidade de estarmos, né, com vocês, e também, a cada vez que a gente está aqui, cheguei até a conversar com a Caruna, né, a gente está recapitulando, né, tem as informações e tal, mas assim, a gente vai seguindo outra, e depois é necessário sempre estar revendo, né, e essa aqui é a oportunidade. Eu fiz a leitura da Bhagavad Gita há um tempo já, e não voltei mais a fazer, então, essa oportunidade é única, né, de estar revisando, tá? E eu estou no caminho também junto com vocês, né? Disse minha filha, você é minha Diksha Guru, está aqui me ensinando, está me acompanhando, né? Está trazendo conhecimento que eu também vou captando, né? Então, estou no mesmo caminho, tá? Desse processo. Então, vamos correr atrás. Eu queria saber, né, dando continuidade, Luma, sobre as informações das meninas, todas assim, importantes, né, porque assim, a gente vê uma reflexão pessoal, né, esse é o caminho, né, o caminho da busca, o caminho do entendimento e da reflexão, né, o porquê, né, como o Prabhu sempre fala, né, que o começo por que eu existo, por que eu estou aqui, né, qual é a minha lição, qual é a missão, né, e o que a gente vai ver no final é a lição. Que lição, né, estamos aprendendo? Porque para evoluir é preciso estar, né, nesse caminho do aprendizado, né, caminho evolutivo. E o que a gente deve deixar são as lições, né? Qual é a lição, né, que vamos, né, que a gente vê muitas pessoas que partem dessa, né, abandonam o corpo, mas a marca fica, o registro fica, porque de alguma forma, ou bem ou não bem, ela deixou alguma lição, né, de alguma forma, e essas relações, né, é demoníaco, é santo, tudo é necessário, eu sou importante, você, a Gabriela é importante, a Márcia é importante, a Caruna é importante, a Cátia e a Vera, isso, cada ser ele tem sua importância, se o gosto é salgado, azedo ou amargo, tem suas importâncias, porque essa mistura, ela vai dar raça, entendeu? Então, assim, fulano de tal é assim, é assado, odeia isso e aquilo. É importante para a gente compreender como é a ação daquele outro, né? E esse conhecimento, ele traz para a gente essas observações e a compreensão, como a Kátia falou, eu vejo o Faxinava mais leve. Mas por que mais leve? Porque aceita, né? Aceita que dói menos, não é assim que se diz, então aceita como o outro, se colocando no lugar do outro, vai entender porque o outro está agindo daquela forma. Agora, seguir, aí esse é o caso, são questões diferentes, né? Eu vou... Não, você não tem que aceitar é algo, né? Aceita aquela pessoa está daquele jeito, está fazendo a sua caminhada, mas eu vou por esse caminho. É o caminho do meio. Da vida, né, da nossa essência, de como cada um tem uma formação diferente do outro, faz com que você entenda e saiba que cada um é daquele jeitinho, né? Não é porque era para ser, era o que era, vamos dizer assim, decodificado antes dele vir, para ele estar cumprindo com o Dharma dele, daquele jeitinho, nascendo aqui, assim, desse jeitinho, é mais terra do que água, é mais fogo do que... e aí vai, né, cada um de acordo com o que lhe cabe representar nessa vida, né, aprender. Não é isso, né, Márcia? Porque é uma variedade de pessoas, de personalidade, e a gente tem que aprender a lidar com todo mundo, com todas as coisas, é o aprendizado mesmo. Vai estimular a gente, eu acho que cada um dessas pessoas presta um serviço a gente. Todo mundo aqui na Terra, um presta serviço ao outro. E nos entender também, né? Porque não é fácil, né? Não é que é uma coisa fácil. E vou tentando me equilibrar, né? Eu estou mais Exatamente. assim, eu preciso disso amanhã, hoje, né? Aquela coisa ali do equilíbrio. É isso mesmo, é um grande aprendizado. E eu vejo, é muito fácil lidar com pessoas boas, pessoas mansas, como Tulas, como Márcia, mas a gente tem de saber lidar com todo mundo, né? Até com aquelas nervosinhas, aquelas agitadas, aquelas que cobram da gente, que falam, e aí, como foi? Vai fazer o curso? Não, sei o que lá. Aí eu fico, meu Deus, a gente tem que saber lidar com todo mundo, com todas as pessoas, porque tem hora também que eu sou isso, e aí, de repente, a gente tem de se colocar, como Tula se falou, no lugar do outro, se colocar no lugar do outro e entender que naquele dia aquele outro pode estar sendo muito
muito testado, com muitas situações, muita adversidade, muitas demandas, né? E a gente a gente não sabe controlar as emoções da gente. Só os iluminados, né? Tá todo os iluminados, minha filha já sabe tudo isso, mas eu estou aqui mesmo aprendendo, estou malhando assim para poder lidar com minhas Hospital emoções. escola, né? Hospital escola. Estou malhando, quer dizer, né? Não é fácil, né? E aí, assim, é muito bom, né? Que a gente consegue ouvir isso de Tula, assim, assim. Eu gosto muito de Tula, porque ela coloca a gente num lugar confortável, assim, ela deixa a gente confortável, né? Não importa, assim, a situação. Não importa que cada um no coração tenha intenção, queira. E ela está ali para acolher, assim, aquela mãezona. Tá bom, vem, eu acolho. Tudo É assim, bem. Sem falar. Essa primeira frase dela é perfeita. Tudo bem. Você já percebeu? Aí a gente respira e fala, é verdade. Tá, a gente já respira. E aí depois ela fala, não, mas vamos fazer assim. Mas ela sempre tem um início de botar a gente num lugar confortável. E isso eu quero aprender, eu fico olhando para ela, as atitudes dela, o jeito dela, para eu aprender, não fico pensando, não, fico olhando bem. Para eu também ser essa pessoa assim, tão amorosa, acolhedora. E muitas vezes não olha nem para as questões dela, sempre olha para o outro. E por isso as questões dela ficam até leves. Mas, A Kátia, deusa da compaixão. Kátia, assim, outro dia passei por uma experiência, assim, sempre bom de colocar algumas experiências. Uma pessoa estava cortando o carro e tal, né? E tinha uma pessoa que disse assim, olha para ali, dando a mão, né? Porque o cara fez isso. Aí eu disse assim, olha, a pessoa nem sabe, pode ser que esteja carregando um doente, né? Dentro do carro, uma situação difícil. Então, assim, quem somos nós? Deixa ele seguir a vida. Nós vamos ter cuidado, vamos prestar atenção para que a gente não cometa nada ilícito, né, de tal, porque a gente vai na defesa, a gente sempre deve procurar estar na defesa, como ensina no trânsito, dirija na defensiva, entende? Então, dirigir na defensiva é você exatamente olhar, porque a gente às vezes faz pré-julgamentos, né, hipóteses, levanta hipótese, e nunca sabemos o que está acontecendo de fato, né, na situação do outro. Pode ser, pode não ser, entende? E aí, quando a gente se precipita nessas observações, podemos cometer ofensas. Então, o que eu aprendi dentro desse longo, né, dessa experiência, é evitar ofensas. É o primeiro mandamento. Evite ofensas. Porque se você acusa, você não sabe por que o outro agiu daquela forma. É assim, se ele passou por várias experiências, ele foi muito agredido na sua infância e tal, ele só aprendeu isso. Então, quando ele cresce, ele também vai transmitir o que aprendeu, entende? Eu, assim, como professora, que eu lidei com muitas crianças, né, adolescentes, até minha filha foi minha aluna, meus filhos foram meus alunos. Você só foi de arte? Você não foi de desenho também, não, filha? Foi também? Então, assim, muitos alunos e tal, e a gente via, assim, os meninos dialogavam muito comigo, né, porque, assim, aceitar do jeito que ele sabia, não sabia usar a régua, fazer o compasso direitinho, né, tomar o ângulo e tal, mas, filho, você está com o instrumento aí tão correto, tente, se arrisque, e se jogue, vá, errando é que se aprende, então é errando que se aprende, não é? A gente sabe fazer só o certo, não, vamos sair nesse caminho, né? Nesse caminho, compreendendo. Se o outro errou de alguma forma, ele errou, mais tarde ele vai aprender. Ser conivente com os erros, a gente não deve ser, né? Se você vai se alimentar e diz ao seu menino, lave suas mãos, para que você não leve poluição, né? E a comida fique no alimento, seja limpo, né? Para levar limpo para o teu estômago. E ele não faz isso, você vai dizer, já cansei de ensinar, não. Até o final, até um dia aprender, entende? Então, assim, essa é uma atitude amorosa, mas não com grosseria, né? Mas ensinando, porque se até agora, um momento, ele não aprendeu, alguma situação que leva ele a agir dessa forma, entende? Esse ensinamento, assim, que, na sua observação, né, do amor, né, que é não ofender, né, que é o principal. Só um exercício, desculpa, não sei se vocês têm um pouquinho de tempo ainda, que é um exercício que eu faço comigo o tempo todo, para eu evitar a ofensa. Eu me lembro do escorpião. Sempre qualquer exemplo, até falo com minha mãe, ó, escorpião. Por que eu penso nisso? O escorpião
tem duas características que a gente conhece. O escorpião tem veneno e o escorpião ferroa. Então, não quer dizer que eu vou julgar a pessoa. Eu estou prestando atenção. Se eu estou prestando atenção, nós somos personalistas. Se você acredita que Deus tem uma personalidade, eu acredito que todo mundo tem a sua personalidade própria. Então, aqui a gente está interagindo com todo mundo. São as interações, a dança da raça, a dança das interações, dos relacionamentos. Então, eu observo a pessoa sem julgamento e distingo a personalidade dela, eu compreendo a personalidade dela. Aí vamos voltar para o escorpião. Eu sei que o escorpião tem veneno e sei que o escorpião ferroa. Eu vou chegar e ficar dizendo, meu Deus, que ódio daquele escorpião tem veneno. Poxa, aquele escorpião tem veneno, que coisa! Eu vou ficar fazendo isso? Não. Se eu sei que o escorpião é escorpião porque ele tem veneno, eu vou ficar com raiva do escorpião? Não. Eu sei que o escorpião ferrou. Eu vou ficar, além de ele ter veneno, imagine, ele tem veneno e piorou. Além de ter veneno, ele ferrou. Eu vou estar me desgastando e sofrendo à toa. Porque se eu sei que o escorpião tem veneno e ferrou, aí eu tenho duas escolhas. Ou eu fico perto do escorpião, ou eu me afasto do escorpião. Ah, mas eu trabalho com o escorpião, ele tem que estar do lado dele o tempo todo. Se eu tenho que estar do lado dele o tempo todo, eu vou interagir e saber como lidar com ele. Eu não tenho por que ficar com raiva, sofrendo, triste, e aquilo, outro, porque o escorpião tem veneno e ferrou. É a personalidade dele. E da mesma forma, eu tenho minha personalidade. A minha personalidade pode ser o escorpião para o outro. Da mesma forma que as outras personalidades são escorpião para mim, a minha personalidade também é escorpião para os outros, também incomoda os outros. Porque cada um tem os seus, como ele diz, que chama de anarta, né? Tem os seus né, defeitos, né? Tem as suas características que estão aprendendo, a sua sujeira no coração. Essa sujeira no coração a gente está aprendendo a lidar um com o outro, né? Aí vocês estudaram, todas vocês estudaram Ayurveda, foi a Márcia e a Kátia? Não sei. Que falam muito da Ayurveda. Na Ayurveda a gente entende, né? Voltando aos sabores, tem 6 sabores, né? Que é o doce, o picante, o amargo, o azedo e o adstringente. Não é isso? Tem outro sabor? Não sei, não lembro. Salgado. O salgado, obrigado. Então, são esses sabores. Então, se existem esses sabores, cada pessoa tem o seu sabor também. Tem aí a gente entende bem na Ayurveda que se eu tiver com algum problema de saúde, às vezes eu preciso de um picante. Às vezes eu preciso de um doce, às vezes eu preciso de um sal. E às vezes eu tenho que me afastar totalmente do picante. Às vezes eu tenho que me afastar totalmente do doce. Depende da minha doença interna. E o Deus é muito perfeito. Você tem uma doença, por exemplo, de um ego extremo. Eu sei, vou falar de mim. Eu tenho um ego extremo, um ego que eu acredito que eu estou sempre certa. Então, eu vou precisar de alguém que me mostre meu erro. E essa pessoa que vai me mostrar meu erro vai me afetar. É um afeto, né? Vai me afetar. Então, eu posso me incomodar com ela. Então, tudo vai aparecer para mim o que é necessário. Então, eu vou ter que saber lidar com aquilo ali. Se eu estou muito amarga, vai aparecer uma pessoa doce na minha vida. Para me adoçar. Né? Se eu estou muito adstringente, sempre vai aparecer o equilíbrio. Né? Então, tudo é necessário. Todas as personalidades, todos os sabores são necessários. Porque, às vezes, algo dentro de mim precisa daquele remédio. E aquele remédio vai aparecer no outro. Aquele outro que vai me lapidar. Porque eu estou me lapidando internamente. Então, não é ficar com raiva da lapidação, não é sentir tristeza, não é ficar ansiosa por aquilo. É saber lidar, saber conhecer, ver a personalidade do outro e saber interagir com aquela. Sem julgamento. Toda vez que eu me vejo... É por isso que eu falo, é um julgamento interno. Toda vez que eu me vejo julgando, eu me lembro do escorpião. Né? Se a necessidade do escorpião é essa, e a gente fala também, né, tem muita aquela questão do controle, né? Mas é melhor para aquela pessoa, né? Às vezes não, me ensinaram desde criança, você tem que fazer um concurso público, porque o concurso público é bom para você, que você vai ter uma estabilidade financeira. E aí ficava enchendo meu saco, faça o concurso, eu fiz o concurso, eu sou grata por isso, porque hoje eu tenho estabilidade financeira, foi bom para mim. Mas muitas vezes a gente dá um conselho para o outro, achando que aquilo ali é bom para o outro, mas às vezes não é. E aí a gente tem a necessidade do controle. Aí eu uso outro exemplo, né? É um exemplo que é um pouco pesado, mas é legal. Existe a abelha e existe a mosca. Pode estar um mar de rosas, mas tem um cocôzinho de um ratinho ali no meio daquelas rosas. A abelha vai pousar naquele cocôzinho do ratinho. A abelha, desculpa, a mosca
vai pousar naquele cocôzinho do ratinho. E pode ter um mar de cocô, tem um cocôzal assim, um banheirão público, cheio de cocô. E tem uma florzinha que nasceu da lama ali, aquela florzinha que nasceu ali, que está resistente. A abelha vai pousar naquela florzinha ali. E, desde que o mundo é mundo, existe abelha e existe mosca. A abelha nunca conseguiu convencer a mosca de que a flor é melhor. A abelha nunca vai conseguir convencer. O mundo vai se acabar, a abelha nunca convencer, ele nunca vai convencer para a mosca de que é melhor ela sentar na flor do que sentar no cocô. Por quê? A mosca precisa do cocô e a abelha precisa da flor. Porque tudo é necessário, como a gente viu, tudo é necessário. É necessário a mosca, para a mosca decompor o cocô, para aquele cocô virar um terreno fértil, para que a flor possa nascer. Então, tudo é necessário. Então, não é eu que vou querer convencer outro, que vou querer mudar a personalidade do outro. Porque aquela personalidade do outro é necessária para o mundo ser mundo. Então, a gente saber lidar. É apenas se aquilo ali, se aquela personalidade do outro está me afetando de alguma forma, eu preciso observar e saber por que está me afetando e mudar internamente. Enquanto está me incomodando, eu posso me afastar. Aquela raça não faz bem com a minha. Se eu ficar junto daquela pessoa, eu vou ofender. Aí vai se tornar uma raça baixa. Uma mistura de sabor que vai ter atrito, vai ter ofensa, então eu me afasto. Mas eu me afasto sabendo que existe algo dentro de mim que eu preciso me curar. Aí eu vou observar, identificar o que é que eu preciso me curar. Depois que eu me curar, aí eu volto a me relacionar com aquela pessoa, com aquela personalidade. Pode falar mais, concluir já. Aquela coisa do indicador, né? Quando se aponta muito para o outro, né? Lembrar que os três estão apontando para você. Né? Isso tem a ver com você, né? Se te tocou, se você estava lá, por que te tocou, né? Três estão indo para você, né? Pensa um pouquinho. É isso mesmo. A gente vai ler, continuar lendo, ou vai continuar discutindo, ou como é que vai ser, mãe? Foi mal, eu falei demais, né? Acho que agora Não, boa noite. Luma, pois é, né? O horário, né? Já são 20h51, né? Então eu estava com vontade de falar o mantra aqui. Mas vamos colocar esse mantra ainda hoje para o pessoal, Luma? Pronto, assim O que acabar aqui, eu gravo o mantra. mantra, tá. Não é o Isso. mantra, é o verso do Gita, que é o mantra. Não, é o verso do Gita que é o mantra, é um mantra. Tá, esse porque que é está aí importante. aparecendo? É esse que está aparecendo aqui é do 4º capítulo, tá? Capítulo Versos 4, 1 ao 3. 3, Do versos 1 ao 3. verso 1 ao 3. A gente vai colocar aí, né, para vocês fazerem a pronúncia, e aí a gente dá seguimento, então, para esse estudo. Mas, assim, esse encontro de hoje, ele foi importante para esse entendimento. Né? Porque a introdução, ela fala toda a Bhagavad Gita. Se a gente entende bem a introdução, quando a gente for ler a Bhagavad Gita, a gente vai estar muito mais fácil de compreender os versos. Por isso que é bom estudar muito bom a introdução. Vai estar bem mais fácil, e assim, o entendimento também pessoal também é muito importante. Porque a partir desse entendimento, você que é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento te leva a entender o eu, né? O eu sou, né? E vai além, né, do ego, né, da existência material. Então, compreender quem é esse personagem, né, que está assumindo aqui o papel de Tulasi, né? Quem é o personagem que está assumindo o papel da Márcia, né? Quem de fato, então, compreender as questões. E não é fácil isso, porque nós estamos muito nos apegos materiais, né? E o dia a dia exige que a gente se alimente, né? Alimente o corpo, né? Para sobreviver, né? Cada dia, um dia após o outro, né? Que é importante ter os cuidados pessoais, e todas as vezes que a gente se relaciona, né? De uma certa forma, envolve a matéria, mas assim, o envolver a matéria, né, para o lado espiritual, né, de aceitar e de glorificar cada uma delas, né, das necessidades que elas vai nutrir cada uma parte de nós, né, também isso é importante. Então, é isso que nós estamos nessa busca, nessa caminhada juntos, né, para essa compreensão. Hare Krishna. Vamos seguir, então, boa noite, beijo no coração de cada um. Né? Gratidão, gente. Muito obrigada pela oportunidade.
Hare Tá, tchau. Então, meninas. Muito bom, viu, gente? Muito bom, muito proveitoso. Boa noite, Hare Krishna. Boa semana, gente. Boa semana.